Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Maria Almeida e você está me vendo assim, com a mesma roupa, né, do vídeo anterior, porque realmente eu gravei os dois no mesmo dia. Não quis perder, né, o momento daquilo que Deus estava falando ao meu coração. E hoje nós vamos então continuar, né? É o terceiro vídeo dessa série chamada Olhando para o Alto. Como eu disse no vídeo anterior, foi o que Deus me encorajou a fazer nesse momento em que estamos passando por dias difíceis, desafiadores com relação ao que tem acontecido no Rio Grande do Sul, mas não só quanto ao que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? São palavras de encorajamento para todos nós, para olharmos para o alto. Hoje, especificamente, então, nós vamos nesse vídeo falar sobre Isaías 49, que diz o seguinte ali, ó, Isaías 49, verso 15 e 16. Diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Nós tantas vezes falamos muito, né, especialmente desse verso 15, e a gente sempre traz esse texto como um texto de muito conforto, né? Quando a Bíblia usa, como eu até comentei anteriormente, esse tipo de forma, né, de figura, de linguagem para então se referir ao amor de Deus por nós, é na verdade uma tentativa de descrever algo que é indescritível humanamente, algo que a nossa mente humana completamente limitada não consegue alcançar. Mas todos nós, na nossa experiência humana, né? Todos nós tivemos uma mãe. Então, você entende no primeiro ponto que isso aqui descrito alcança todas as pessoas, né? Todas as pessoas tiveram uma mãe. É claro que nós sabemos que nem todas as pessoas tiveram uma boa relação com a sua mãe, ou de repente algumas pessoas que nós sabemos que realmente é minoria, teve uma situação que não teve contato com a mãe, de repente algum tipo de abandono, por alguma circunstância que a mãe não pôde cuidar, né, do filho, ou então, enfim, precisou realmente deixá-lo, ou assim quis fazê-lo. Mas isso é completamente incomum. O comum, aquilo que é o natural, é que realmente a mãe, ela tem um vínculo com o filho que por ela foi gerado, um vínculo muito intrínseco, muito estreito. E essa é uma experiência que ela é comum dentro, né, das nossas relações humanas. Então, foi através dessas duas figuras, desse amor tipificado do filho com a mãe, da mãe com o filho, que Deus quis então dizer o quanto que Ele nos ama. Só para a gente entender, pensa aqui comigo. Esse livro de Isaías, na verdade, né, Isaías foi levantado ali para poder trazer algumas palavras de exortação para o povo que estava se afastando já há bastante tempo da relação íntima com o seu Deus, e também palavras de que isso teria uma certa consequência no sentido que Deus, como um pai zeloso, entenda, a palavra não é castigo, é Deus como um pai zeloso, iria então aplicar sobre esse povo, sobre o povo dele, os filhos dele, uma correção para trazê-los de volta. O objetivo de Deus como pai era trazer de volta para a intimidade os filhos que haviam se perdido, que haviam passado então a ter outras paixões no seu coração e tinham deixado a relação com Deus em algum lugar que já não era mais o de primazia. O que nós lemos aqui faz parte de alguns relatos no momento em que anteriormente, a gente está aqui no capítulo 49, mas anteriormente nós vamos lendo em que há toda uma profecia que Isaías vai falando sobre um tempo então de juízo, né, de correção que viria sobre o povo, e depois
dessa correção haveria sim um tempo de restauração, E Isaías, então, prediz o tempo do cativeiro, que o povo seria levado, né? Seria levado cativo por um povo inimigo, por um povo estranho, tendo a sua cidade arruinada, os seus muros derrubados, as casas, tudo aquilo que era significante para eles, significativo, seria destruído, inclusive o templo, né? O lugar onde eles tinham toda a liturgia ali de relacionamento com o seu Deus. Bom, o que nós entendemos com isso? Pensa assim comigo, né? Quando nós lemos aqui, né, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isso daqui é o momento em que Isaías está, então, anunciando que haveria uma restauração. Porque houve um momento, sim, um tempo, que no meio do cativeiro, com toda essa palavra se cumpriu e o povo foi levado para o cativeiro, com certeza, no meio de toda aquela angústia, né, eles viram muitos dos seus serem mortos, outros serem levados cativos, houve toda uma perda ali da cultura que eles tinham, sonhos, projetos foram arruinados, as suas casas tinham sido arruinadas, eles estavam no meio de um povo completamente estranho, servindo um povo estranho, tantas vezes sendo ridicularizado por esse povo estrangeiro, e tiveram momentos que eles pensaram, Deus se esqueceu da gente. Deus que sempre falou que estaria conosco, Deus se esqueceu da gente. E aí, nessa palavra de restauração, é quando, né, Deus, Pai bondoso, vem dizendo, eu não me esqueci de vocês. Eu não me esqueci de vocês. E aí, o versículo 16, que diz, veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, os seus muros estão sempre diante de mim. Olha que coisa linda. Pensa o povo no meio do cativeiro, lembrando disso. Bom, o profeta tinha falado. O profeta, eu lembro daquele profeta, o Isaías. Realmente teve um momento que ele trouxe essa palavra para a gente, que o amor de Deus por nós era parecido, né, mais forte do que o amor de uma mãe pelo seu filho. E que sim, os nossos muros, os muros da nossa cidade, os muros da nossa vida, a estrutura da nossa vida estariam gravados nas mãos do nosso Deus. Só que os muros estavam destruídos. E às vezes o povo possivelmente foi tentado a pensar, Deus, será que você não vê essa destruição? Deus, será que você não vê tudo o que está acontecendo, toda essa catástrofe? Só que a resposta de Deus para o povo era, os seus muros estão gravados na palma das minhas mãos. Os seus muros, tudo o que acontece com vocês, está gravado na palma das minhas mãos, ou seja, está gravado em um lugar que eu nunca vou me esquecer. Lembra, no vídeo anterior, nós fomos falar sobre o selo no coração de Cântico dos Cânticos, né? O selo no coração, o selo no braço. Como que alguém não vai ver um selo que está cravado no seu braço? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai olhar para as nossas mãos, para o nosso braço, e nós vamos ver. Então é Deus falando, eu não me esqueci de você. Tudo aquilo que eu tenho feito, a sua história está gravada na palma das minhas mãos. Eu continuo estando no trono, tendo o governo, a gerência e o controle sobre todas as coisas. E eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito para a sua história. A história não vai terminar assim. A história não vai terminar com os seus muros derrubados. A história não terminará dessa forma. Tudo que eu quero simplesmente é que você
volte o seu coração para mim, porque quanto à sua história, eu cuido dela, mas o que está acima da sua própria história, dos próprios muros, daquilo que eram sonhos, projetos seus, daquilo que de repente você tinha um senso de segurança, eu quero que você entenda, ainda que esses muros, que os muros representavam nas cidades, né? Esse senso, sim, geográfico ali, que dava contorno à cidade, que trazia segurança à cidade, mas Deus está falando, os muros que antes nos quais você tinha colocado a sua segurança, eles podem ter caído. Mas a segurança da sua vida está na palma das minhas mãos, porque você está escrito aqui. Você está escrito aqui. O seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Lembra? Esse povo, ele nem sempre estava organizado e foi organizado dessa forma. Na verdade, esse povo foi um povo que estava num cenário no Egito de um cativeiro também, era um povo escravo. E Deus libertou esse povo de lá para então tornar esse povo um povo livre e fazer com que eles fossem então realmente organizados como um povo, numa cidade, estruturados, com leis morais, com leis cerimoniais. Deus foi dando todo esse contorno para o povo como civilização. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez aqueles muros. Foi Deus que ensinou aquele povo a ser povo, a ser uma civilização. Bom, e nós vemos que de alguma forma, no meio daquilo que Deus estava fazendo, o povo se perdeu. Lembra da história do barro? Deus estava moldando, mas o barro acabou tomando outro formato, que não era o formato que o olheiro tinha como realmente objetivo inicial e essencial para aquele barro. Mas o olheiro não se cansa, ele não fica exausto. A sua sabedoria é insondável, né? Esse é um texto lá descrito também no livro de Isaías. E o olheiro, ele continua, ele pega o barro, ele molda de novo, ele insiste até concluir o objetivo que ele tem. O que Deus estava fazendo com o povo aqui era moldando o barro de novo, falando, vocês saíram do lugar que eu gostaria, o molde não é esse, vocês estão se perdendo do propósito inicial. E aí Deus traz aquele tempo de aflição para que o povo se voltasse para Ele com o coração maleável, porque se tem uma coisa que a aflição faz conosco é tornar o nosso coração maleável. As lágrimas que caem são as lágrimas que vão molhando esse barro, tornando esse barro maleável outra vez. As lágrimas de quebrantamento, de arrependimento, as próprias lágrimas ali das dores, vão fazendo a gente conseguir enxergar as coisas numa perspectiva diferente, reorganizando a ordem dos valores na nossa vida, das prioridades. E eu quero pontuar de novo, assim, eu não digo isso como se fosse fácil, tá? Eu não quero de forma alguma minimizar a dor de ninguém, porque dor não se compara. Toda dor, ela deve ser simplesmente amparada, não comparada. Mas o que eu estou dizendo é que ao longo da história, Deus tem uma mesma forma de lidar conosco. Ele faz de maneira diferente, porque Deus não está, encaixotado. Mas Ele tem uma mesma maneira de lidar conosco de forma zelosa, amorosa. E Ele nos corrige, Ele vai atrás da gente, Ele nos traz de volta para Ele. E o que eu quero dizer também, aqui com vocês, algo que eu li tão lindo, escrito por João Calvino, o reformador. Ele escreveu o seguinte, acerca desse mesmo texto. Ele diz o seguinte: não posso olhar para as minhas mãos sem te ver nelas. É como se fosse o próprio Deus dizendo: não posso olhar para as minhas mãos sem te ver nela. Coloca o seu nome aqui, Maria, não posso olhar para as minhas próprias mãos, minha filha, sem te ver nela. Eu te carrego gravada no meu coração como um selo, para que nenhum esquecimento possa apagar o seu nome de mim. Em uma palavra, não posso te esquecer sem me esquecer. Entende? Deus não pode te esquecer, me esquecer, sem que Ele se esqueça, sem que Ele esqueça de si mesmo.
E ele esquecer de si mesmo é algo completamente impossível, ou seja, é impossível que Deus se esqueça de nós. No capítulo 62, para a gente então fechar esse momento, no capítulo 62 nós temos 2 versículos também, que eu quero trazer como versículos luz para esse momento. Aqui, Deus está falando que os muros, né, estavam gravados na palma das mãos dele. Os muros daquela cidade que estava em ruína. Então, nós lemos em Isaías 62, no versículo 6 e 7, o seguinte: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo Senhor. Não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O que Deus está falando aqui, né? Isso aqui ainda é toda essa construção de Isaías. Então, em Isaías 49, nós temos aqui uma palavra de restauração. Em Isaías 62, nós temos aqui a descrição, né, do novo nome de Sião, desse processo de restauração. E o que Deus diz aqui? Deus diz: eu irei restaurar. E eu estou compartilhando com vocês, porque lembra, Isaías predisse isso aqui é uma profecia anos antes, né, do povo ser levado cativo ali para a Babilônia. E o que Deus está falando? Eu quero que vocês intercedam por isso. Eu vou fazer, mas eu quero que vocês estejam juntos comigo naquilo que eu vou fazer. Eu quero que vocês estejam juntos comigo na restauração que eu vou gerar na vida de vocês, no povo de vocês, na história de vocês, nas gerações que virão após vocês. Eu quero que vocês estejam comigo em todo esse projeto. E como estar, então, com Deus em todo esse projeto, nesse lugar de oração? Sentinela eram soldados. Sentinela eram aqueles que estavam ali nos muros, né, nesse lugar ali de fortaleza, observando para ver se aproximava de repente um exército inimigo, ou então para ver se um mensageiro trazia boas novas de uma batalha que estava sendo travada de repente com os guerreiros e soldados e exército daquela cidade contra um outro povo. Podia ser sim que então ao longe o sentinela enxergasse um mensageiro correndo rápido trazendo a notícia: vencemos. Então o sentinela, ele precisava estar ali constantemente. Entende que a imagem do sentinela não é só alguém que está vigiando para então ver se não se aproxima um inimigo. Não é só isso. A imagem do sentinela é alguém que está com esperança, aguardando uma resposta positiva, uma resposta de vitória diante da batalha que está sendo travada. E aqui nós estamos falando de uma batalha, de uma reconstrução daquele povo. Bom, o povo já tinha sido levado cativo, né, para a Babilônia. E ali eles aguardavam pensando: quem vai interceder? Quem vai intervir por nós? Quem vai ser o braço forte que vai nos tirar desse lugar? Será que vamos ver ao longe uma sentinela chegando dizendo: ó povo, vocês estão livres e podem voltar para reconstruir ali a sua terra, a sua cidade? Deus nos encoraja a tomarmos esse lugar com relação ao Rio Grande do Sul, com relação às nossas vidas, com relação às nossas famílias. Deus nos chama a esse lugar com relação à nossa própria nação. O que Deus está falando aqui conosco? Orem. Orem, eu quero que vocês participem do que eu vou fazer. Eu irei restaurar o Rio Grande do Sul, eu irei restaurar as famílias do Rio Grande do Sul, eu irei restaurar a nação brasileira e trarei avivamento sobre ela, mas eu quero que você participe disso.
orando, intercedendo em cima dessa palavra que Deus já falou que vai fazer. A postura que Deus quer e requer de nós, como diz aqui, né? Diz o seguinte: não se entreguem ao repouso, sentinela, nem concedam ao Senhor descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Deus quer que estejamos de forma ativa naquilo que Ele está fazendo, né? Tem pessoas que se perguntam assim: poxa, se Deus já falou que vai fazer, por que eu preciso fazer alguma coisa? Ele é soberano. Mas não é assim que Deus age, porque nós somos um com Ele, lembra? Nós somos um com Ele, e Ele quer sim que estejamos, isso é um privilégio, porque realmente Deus vai fazer, mas que privilégio participarmos disso, que privilégio arregaçarmos as nossas mangas e orarmos, e darmos palavras de encorajamento uns para os outros, e sermos bênção na vida uns dos outros. Isso é um privilégio. Então vamos ler essa passagem aqui, mudando o nome de Jerusalém. Ficaria da seguinte forma: coloquei sentinelas em seus muros, ó Rio Grande do Sul, ó Brasil, ó família. Jamais descansarão essas sentinelas de noite. Vocês, sentinelas que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça quem? Até que Ele estabeleça toda a restauração que Ele quer fazer no Rio Grande do Sul, que Ele quer fazer no Brasil, que Ele quer fazer na sua família, e faça delas o louvor da terra. Ou seja, quem olhar para sua família vai louvar ao Senhor, porque vai ver a restauração e vai conhecer o Senhor. Quem olhar para o Rio Grande do Sul, diante da restauração que Deus ainda vai operar, vai louvar ao Senhor. Quem vai olhar então para o Brasil, diante da restauração que Deus ainda vai operar, vai louvar ao Senhor. Então, não nos entreguemos ao repouso, nem ao descanso. Vamos continuar nesse lugar. Amém? Eu quero lembrar que algumas pessoas muito importantes, né, ao longo aqui da história bíblica, que são relatadas, e é claro, com certeza tiveram tantas outras, tomaram lugar de sentinela. Você lembra, por exemplo, da história de Daniel? Daniel tomou esse lugar de sentinela. Diz então aqui o relato bíblico que por 3 vezes ao dia ele abria, né, as suas janelas, e ele olhando em direção lá à sua cidade, estando cativo no povo, né, babilônico, ele olhava em direção à sua cidade e ele orava por ela. E ele era uma sentinela. Apesar de ele estar em um cenário, e entenda, Daniel passou nisso anos. Daniel não ficou 2 anos, 3 ou 10 anos no cativeiro. Daniel envelheceu ali, mas ele não deixava de orar. Ele não deixava de clamar pela restauração do seu povo de Jerusalém. Nós vemos também outros, como Neemias, né? Nós vemos ali na história de Neemias que Neemias ele intercedia pelo seu povo, ele sentia a dor no coração. São pessoas de épocas distintas, mas que ao longo da história foram orando, dizendo: Deus, faz. Você falou lá atrás que queria fazer e nós acreditamos. Essa restauração vai acontecer. Os anos podem estar se passando, mas a restauração vai acontecer e nós acreditamos nisso. Que Deus possa nos encontrar com fé nesses tempos. Tempos difíceis, tempos que tentam esmagar e calar a nossa fé. Que Deus possa nos encontrar com fé, acreditando naquilo que Ele falou, naquilo que Ele deixou escrito para nós. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa encontrar em nós a mesma disposição de coração que encontrou
que encontrou nesses sentinelas ao longo da história, em sentinelas como Daniel, como Neemias, como Esdras, Senhor, o próprio Isaías que orava já pelo povo, pela restauração, pelos corações e tantos outros ao longo da história, que o Senhor possa encontrar em nós essa mesma disposição de coração, de sermos sentinelas que aguardam com convicção o mensageiro que virá dizendo: houve vitória, a restauração chegou, a restauração ocorreu. Deus, nós não queremos esmorecer em meio aos cenários difíceis que temos vivido, em meio aos cenários difíceis que temos enfrentado nas nossas casas, nas nossas famílias, no Rio Grande do Sul, na nossa nação. Nós queremos olhar para o alto, nós queremos voltar a nossa confiança para você, mas reconhecemos que somos fracos nisso. Tantas vezes a nossa confiança ela vai titubeando, ela vai, Senhor, se estremecendo com aquilo que acontece, mas renova em nós um espírito inabalável, um espírito estável, Senhor. Renova em nós esse espírito inabalável e estável, confiante em Ti, para que possamos, sim, de geração em geração, continuar orando pela restauração e vendo e testemunhando de toda a restauração que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe com outras pessoas. Vamos continuar juntos olhando para o alto.